A paz do Senhor, os irmãos, amém? Estamos aí juntos, né? Mais uma quinta-feira. Então, nós vamos aí estar compartilhando uma porção da palavra. Mas antes, queria fazer uma oração inicial, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós possamos, Senhor, Pai, estar com os nossos ouvidos e a nossa atenção atenta a tudo que o Senhor tem dito, não somente no que o Senhor vai dizer hoje, mas tudo que o Senhor tem dito ao longo desse tempo, para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. E a nossa esperança está em Ti, está, Senhor, no cumprimento da Tua palavra, no cumprimento das Tuas promessas. Muito obrigado, ser com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então hoje, dando aí continuidade, eu falei na semana passada sobre os jogos de azar e como isso pode aparecer como uma boa oportunidade, para você e para mim nesses dias, uma vez que nós estamos diante de uma crise econômica, com desemprego alto, com o mercado, as coisas do consumo básico, preço elevado. Então nós podemos facilmente ser levados a acreditar que através do jogo de azar é possível vencer essa crise. Então, o tema das ministrações que eu venho trazendo a partir da semana passada, e vai durar algum tempo ainda, é o caminho que você e eu podemos percorrer rumo ao inferno. Nós sabemos que o caminho para o céu é um caminho de dificuldade, é um caminho de porta estreita, é um caminho de peneira, onde nem todos, o céu foi feito para todos, mas nem todos querem estar lá. Como não querem? Dizendo com a boca? Dizendo, eu não quero. Algumas pessoas até são ousadas em falar que não quer, mas a maioria fala através das suas atitudes, Então, hoje nós vamos falar do poder da língua, Então, como a língua ela pode tanto te levar ao céu quanto te levar ao inferno, Então, eu queria fazer uma reflexão sobre o livro de Tiago. A gente vai ver alguns textos sobre o livro, a carta que Tiago escreve, e ele fala muito sobre essa questão do controle da língua, do que a gente fala. E ele aborda em 4 pontos que eu vou trazer aqui para os irmãos para a nossa reflexão. O primeiro ponto que a carta que o apóstolo Tiago fala, ele fala sobre a língua. O primeiro ponto é: a língua reflete a pessoa. Como assim? Eu sou aquilo que eu falo, Existe um outro texto bíblico também que fala que a língua, a boca fala do que está cheio, o quê? Meu coração. Então a gente se depara ao longo da nossa vida, a gente conhece os mais variados tipos de pessoas. Você conhece pessoas que são muito positivas, você conhece pessoas que são pessimistas, você conhece pessoas que são amargas, são rancorosas, vingativas, que não esquecem o passado. Então, você vai encontrar no seu caminho, eu vou encontrar no meu caminho, o mais variado tipo de pessoas. E como a gente faz esse tipo de leitura de como é uma determinada pessoa? Através daquilo que ela fala, através de como ela se coloca, de como ela se expressa, Nós falamos, nós nos comunicamos através da fala. Então, a maneira como eu coloco as palavras, a maneira como você e eu nos comunicamos, fala muito da minha personalidade, Tem pessoas que são brabas, pessoas que são mais mansas, tem pessoas que são, mais afoitas, começa a falar, vai embora, não deixa ninguém. Tem pessoas que já são mais tranquilas. Então, a língua, ela reflete a minha personalidade. Tiago, capítulo 1, versículo 26, vai falar sobre isso. Ele fala o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo.
pois a sua religião não tem valor algum. Então o que Tiago está falando aqui é o seguinte: já viu aquelas pessoas que são, são religiosas demais? Uma vez eu falei numa ministração sobre o ser beato, né? Então, aquelas pessoas que são beatas, né? Que são muito religiosas, mas que fala mal dos outros, fala da vida do irmão, fala da vida do vizinho, toma conta da vida dos outros e não consegue refrear a língua, não consegue guardar segredo, né, irmão? Tem coisas que é melhor entre você falar para determinada pessoa e colocar no jornal, é melhor colocar no jornal. Porque no jornal você tem certeza que nem todo mundo vai ler, porque nem todo mundo compra jornal. Mas se você contar para determinada pessoa, já era. Não tem segredo, né? Ela não guarda nem dinheiro, quem dirá segredo, né? É um ditado popular isso. Eu já ouvia muito nas forças militares isso. Eu não guardo nem segredo, quem dirá, não guardo nem dinheiro, quem dirá segredo, né? Tem pessoas que são assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado de com quem a gente fala as nossas coisas, abre o nosso coração. Porque se você abrir o seu coração para um linguarudo, sinto lhe informar que o seu segredo vai virar segredo de todos, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Então a pessoa não pode ser religiosa e ao mesmo tempo não ter o freio da língua, né? Ela não pode se dizer uma pessoa de Cristo e ao mesmo tempo falar mal do irmão, falar mal aqui, falar mal ali. Vamos colocar em miúdos, ser fofoqueiro, né? Não dá. Não dá para ser as duas coisas. A pessoa tem que ter o mínimo de bom senso. Tem coisas que não é para ser dito. Tem coisas que não é para ser falado para ninguém. Tem coisas que você tem que guardar para você. Amém, querido? Então, o segundo ponto. Nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Tiago capítulo 3, versículo 2 vai falar sobre isso. Ele fala o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Então o que o apóstolo Tiago agora ele fala é o seguinte, cara: o homem ele tropeça, ele cai, ele erra de muitas maneiras. Mas tem uma forma que é igual a todos, que é no falar. Todo mundo, 100% das pessoas, em algum momento da vida, falou uma coisa, caramba, aquilo ali não era para eu ter dito naquele momento, ou não era para eu ter falado daquela forma, ou não era para ter falado para aquela pessoa. Então todo mundo, 100% das pessoas, de algum momento da vida, cometeu um erro na fala. De ter se posicionado numa hora que não era para se posicionar, de ter dado uma opinião numa hora que era para se calar. Então todo mundo erra no falar. Todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida no falar. A pessoa que não errou, aí o Thiago vai falar o seguinte: ó, cara, o cara que não erra no falar, que nunca errou, esse cara é perfeito. Então, ele também é capaz não somente de dominar a língua, mas de dominar o corpo, né? Por que ele fala isso? Porque aquele que domina a língua, ele domina todo o seu corpo. Porque a língua, a fala, através da fala, a ciência ela já provou várias coisas. Uma delas é que a pessoa que guarda muito, né, aquele cara que fica, né, eu sou um tipo de pessoas assim. Quando eu chego ao ponto de falar, é porque eu já atravessei todo um caminho só ouvindo. E quando eu chego no ponto que eu tenho que falar, é porque realmente foi preciso falar. Porque senão eu vou tentando levar. A pessoa que consegue dominar a língua, ela é capaz de dominar o seu corpo. Por quê? Voltando para a ciência. Porque a ciência ela já provou o seguinte: as pessoas que mais têm tendência ao infarto são aquelas que não se expressam, que ficam guardando, que ficam reprimindo. Então, para a ciência, a pessoa que fica reprimindo aquele sentimento, que ela, ao invés de falar, ela guarda, ela começa a guardar, aquilo começa a fazer mal para ela, a ponto dela, num determinado momento, não segurar a onda. Mas a Bíblia ela anda por um caminho que é diferente desse, que a ciência coloca. Porque a Bíblia fala o seguinte, cara, tem que ser tardio no falar. A Bíblia fala isso. Eu preciso ser tardio no falar.
Então, na verdade, como nós somos novas criaturas, a ciência, em muitos momentos, esbarra com as escrituras. Então, se eu tenho que escolher entre as escrituras e a ciência, eu escolho as escrituras. Então, as escrituras dizem o seguinte: eu tenho que ter temperança, eu tenho que ter calma e tranquilidade, ouvir mais do que falar, porque erra muito quem fala muito. Beleza? Esse foi o segundo ponto. Toma cuidado da tua língua, irmão. Se tua língua está desenfreada, coloca um freio de mão nisso aí e puxa. Terceiro ponto, o perigo que a língua traz. A língua é capaz de causar um incêndio. Ela é capaz de fechar uma igreja. Ela é capaz de destruir uma família. Ela é capaz de acabar com uma amizade. Ela é capaz de perder um emprego. Ela é capaz de tacar fogo em qualquer coisa, em qualquer lugar. Tiago capítulo 3, versículo 6, ele vai e fala o seguinte: assim também a língua é um fogo. Assim também a língua é um fogo. E como iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então veja bem, olha como o Tiago coloca a situação. A língua, quando nós não damos a ela atenção, quando você não cuida da sua língua, no seu falar, da maneira como fala, para quem fala e o que fala, ela se torna uma labareda de fogo. Ela sai tacando fogo em tudo. Então esse tipo de crente é aquele cara que onde ele chega tem confusão. E a Bíblia fala que onde a gente chega, a gente leva a paz. Né? Onde você chegar, onde eu chegar, nós temos que chegar e levar a paz. Se eu chego e levo confusão, tem alguma coisa errada comigo, não com as outras pessoas. Geralmente a pessoa acha que os outros estão errados e só ela está certa. Não. Toda vez que eu chego em um determinado ambiente e tem confusão, o problema é... E toda vez eu estou envolvido nisso, o problema está comigo, não está com os outros. Tá? Então, e é exatamente disso que o apóstolo, que Tiago está falando. Então, toma cuidado, cara. Vou repetir, toma cuidado com a tua língua. Hoje em dia, a Bíblia ela fala de língua, mas hoje em dia a gente pode falar também, né? Agora, esses últimos acontecimentos, então, meu irmão, o Brasil está à flor da pele, né? Mas não existe crente distribuindo fake news. Porque fake news é uma forma que o diabo encontrou de suavizar o pecado. O que é o fake news? Uma notícia falsa, uma mentira. Trocando em miúdo de novo, uma fofoca. Mesmo que seja verdade, irmão. Mesmo que seja verdade, uma verdade mal colocada, no momento errado, na hora errada, ela se transforma numa fofoca. Então, muito cuidado com isso, com essa história de que, não, eu vou ter que falar porque é verdade. Calma. Nem toda a verdade precisa ser dita. E mesmo que ela precise ser dita, existem várias maneiras de se falar uma verdade, sem agredir o outro. Tá? Então, para mim, o crente que distribui fake news, seja o ambiente que ele tiver, seja falado, seja digitado, ou seja só copiado e colado, ele está errado. Isso quer dizer o seguinte, que se você recebe uma mensagem, você tem que pesquisar, saber se aquilo é verdadeiro, para depois você divulgar. Para você não correr o risco de repente, alguém chegar e falar assim, igual a gente vê várias vezes acontecendo. Opa, isso aí é fake news, cara. Aí eu te falei, o que eu falei foi mentira. Foi uma mentira. Se é fake news, é uma mentira. E o pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é outro camarada, é o diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Você tem que tomar cuidado, porque as mídias e o ambiente virtual, ele suavizou muito as coisas. Então, que você não pode se perder. Tá? A Bíblia ela não mudou, ela não alterou, não teve reforma. Beleza? Então, o último ponto, então. Ponto 4. Uma língua consistente. Então, Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10, ele vai e diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela
amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não pode ser assim. Então o apóstolo Tiago agora ele fala, olha só, numa mesma fonte sai água salgada e água doce. É o que ele está dizendo. Então a mesma língua que bendiz ao Senhor, que adora a Deus lá no culto, né, tá todo mundo, vamos imaginar agora que esse ambiente aqui não está acontecendo, a gente está no templo. Todo mundo no culto, no templo, né? O cara está ali, adora a Deus, bate palma, levanta a mão e tal. Quando ele sai, terminou a bênção apostólica, que ele vai para aquele ambiente de trás ali da cantina, é como se ele tivesse esquecido tudo que aconteceu. E aí ele começa a fazer fofoca ali mesmo. Como se o culto não tivesse acontecido. Nada aconteceu, irmão. A gente vê isso acontecendo em vários momentos. E aí eu não vou ser hipócrita de dizer que acontece na igreja dos outros e não acontece na nossa. Claro que acontece. Tá? O nosso telhado é de vidro também. Então eu não vou dizer assim, na igreja do fulano de tal, lá na denominação X, acontece, mas aqui não. Acontece lá e acontece cá. Então da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Eu não posso abençoar você e amanhã falar mal da sua vida. Né? Esse é um caminho muito perigoso, irmão. A língua é um caminho muito perigoso. Tá? Ela pode tanto te levar para o céu quanto te levar para o inferno. Quem vai definir isso é você. Tá? Você tem o controle da sua língua nas suas mãos. Cabe a você colocar um freio nisso. Então, se você... Ou no teu telefone. Hoje em dia a gente não usa só a língua, né, para se comunicar. Então, toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado com essa história de receber mensagem, de divulgar mentira. Sabe? Fica feio. É feio a gente ver um crente. Eu me incomodo. Estou sendo sincero, estou abrindo meu coração. Eu me incomodo quando eu vejo um irmão divulgando fake news. Seja da coisa mais banana possível, aquilo que é mais grave. Se é mentira, irmão. Não existe meia mentira. Mas não importa. Ele é ladrão mesmo. Sim, mas se você falou uma mentira, é uma mentira. Não importa se a outra pessoa é honesta ou não. Se é mentira, é mentira. Não importa. Tá? Então a gente não tem justificativa. Quando a gente chegar naquele grande dia lá, você não vai ter justificativa, irmão. Eu não vou ter justificativa. Tá tudo lá, o relatório vai estar lá prontinho. Então, toma cuidado. Toma cuidado com a língua. Pensa 3, 4, 5, 6 vezes. Conta até 10. Conta até 1000 se preciso for. Mas seja tardio no falar. A Bíblia fala, né? A gente acabou de ler um texto aqui. Quem nunca tropeçou no falar? Né? Quem nunca falou uma besteira uma vez, se colocou mal? Sabe? Quem nunca cometeu um erro? Todo mundo já cometeu um erro. Então, eu não estou pedindo para ninguém ser perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém é. Mas veja bem, a gente precisa começar a caminhar na direção da perfeição. Porque essa obra ela não vai ser completada aqui. Tá? Mas eu também não preciso ter uma vida relapsa aqui. A obra vai completar lá. Então, quando eu chegar lá, o Senhor completa a obra. Não é isso. Aqui a gente tem que começar a querer viver de acordo com um padrão que Deus colocou para nós. E um padrão que Deus colocou para nós foi segurar a língua. Tá? Então a língua é um caminho que pode te levar para o inferno. Na semana que vem a gente vai trazer uma outra abordagem, um outro tema, mas dentro dessa sequência aí. Amém, querido? Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te guie. E tamo junto, em nome de Jesus. Amém?